Só os idosos deveriam assistir a este vídeo. Esta frase poderia soar restritiva para alguns, mas para aqueles que já atravessaram décadas e carregam em suas vidas as marcas de muitos amores e desamores, ela faz todo sentido. A história que vou contar é de um homem idoso que, em busca de um novo sentido para a vida, se envolveu com uma mulher bem mais jovem. Ele estava encantado, fascinado pela energia e pelo brilho dela. Ela era 20 anos mais nova, cheia de vitalidade, de uma beleza que ele achava que nunca mais encontraria. Mal sabia ele que esse brilho guardava uma sombra que só ele, com o passar do tempo, veria. Desde o início, ele soube que esse relacionamento não seria fácil. Amigos comentavam, filhos criticavam e, no fundo, ele mesmo tinha suas dúvidas. Mas o coração, aos 70, batia ainda com vigor, e ele desejava provar para si mesmo que era capaz de conquistar e manter uma mulher jovem. Com o tempo, a hesitação se transformou em uma obsessão para ele. Ele queria dar o melhor de si, como se aquele fosse o último romance de sua vida. Ela o fazia sentir jovem novamente. Mas o preço desse sentimento era alto, e ele só descobriria mais tarde. No começo, tudo era quase perfeito. Ela o envolvia com palavras doces, elogios e carinho. Ele se sentia forte, viril, revivendo uma juventude que acreditava estar distante. Ela sabia exatamente como atraí-lo, e ele cedia a cada olhar dela, a cada gesto. Ele fazia de tudo para agradá-la, tratando-a como uma rainha. Mas o que ele não percebia era que, aos poucos, ela começava a impor pequenas exigências, sempre com aquele ar de superioridade que ele, no início, interpretava como mero charme. Fique conosco até o final deste vídeo, pois vamos compartilhar dicas valiosas e cientificamente comprovadas para ajudar você a manter o conforto e o bem-estar. Além disso, vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre esse assunto, para que você possa tomar decisões mais informadas sobre sua saúde. Se esta é sua primeira vez aqui, aproveite para se inscrever no canal Delivery Receita Dicas e fazer parte da nossa comunidade. Aqui falamos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida de forma acessível e prática, para que você possa aplicar os conhecimentos no seu dia a dia. Antes de continuarmos, queremos saber: o quanto você se preocupa com a sua saúde? Escreva nos comentários. Eu cuido da minha saúde. Pode parecer algo simples, mas estudos indicam que quando nos comprometemos publicamente com uma mudança positiva, aumentamos significativamente as chances de colocá-la em prática. Com o passar dos meses, as mudanças no comportamento dela foram se intensificando. Pequenas humilhações disfarçadas em comentários sutis começaram a surgir. Ela dizia que ele precisava se cuidar mais, que homens da idade dele não deviam ter tantas limitações físicas. No início, ele tentava rir, pensando que era apenas brincadeira, mas a frequência aumentava, e o riso começou a pesar, pois a cada piada ela parecia lembrá-lo de que ele era velho demais para ela. A gota d'água foi o momento em que o assunto do desempenho na cama se tornou o centro das críticas dela. Ele, que sempre acreditou que poderia oferecer carinho e satisfação emocional, foi confrontado por comentários cruéis e diretos. Ela dizia que ele era lento, previsível, que não era capaz de satisfazê-la como um homem mais jovem faria. Ele tentava argumentar, tentando convencê-la de que a idade não limitava a capacidade de fazer alguém feliz, mas as palavras dela eram afiadas demais para serem ignoradas. Ele se lembrou então do poder que tinha nas mãos, ou melhor, na boca. Ele dizia a ela que, mesmo não tendo a força da juventude, sabia como agradá-la e que poderia fazer isso de uma maneira especial, única, através do sexo oral. Ele dizia isso
com uma sinceridade e confiança que poucos homens mais novos poderiam ter. Mas, ao invés de valorizá-lo, ela o tratou com desdém, zombando da tentativa desesperada de um velho tentando ser útil. Essa zombaria corroeu o coração dele. Ele se sentia humilhado, mas ao mesmo tempo tentava se convencer de que tudo isso era um teste de paciência e resiliência. Ele acreditava que, se fosse compreensivo, ela perceberia seu valor e sua dedicação. Mas, na realidade, cada palavra dela o empurrava ainda mais para uma zona de desvalorização, onde ele se via como um homem insignificante, sem valor, para uma mulher jovem. Para quem assiste a esta história, pode parecer fácil criticar a decisão dele de permanecer. Mas quem viveu muito, sabe que o amor, mesmo em sua forma mais dolorosa, prende com correntes e às vezes nos faz aceitar coisas que jamais toleraríamos em outros tempos. Ele já não estava preso apenas à juventude dela, mas também à ilusão de que era possível provar seu valor de alguma maneira a alguém que parecia incapaz de ver além da idade dele. Em uma noite qualquer, depois de um confronto onde ela o fez se sentir ainda menor, ele tomou uma decisão. Olhou para o espelho e viu um homem de 70 anos, com marcas do tempo no rosto e o peso da experiência no olhar. Ele percebeu que o amor próprio precisava falar mais alto, que ele não poderia mais viver à sombra da aprovação de alguém que nunca o aceitaria como ele realmente era. Ele decidiu, então, confrontá-la com serenidade. Ele explicou que estava disposto a abrir mão daquele relacionamento, que por mais que a amasse, não poderia continuar sendo humilhado. Ela o olhou surpresa, como se não esperasse que ele tivesse coragem para isso. Ele, naquele momento, recuperou parte da dignidade que havia sido perdida em cada uma das críticas que ela fazia. A conversa foi dolorosa, mas libertadora. Ele sentiu que finalmente estava agindo de acordo com sua idade. Não no sentido de fraqueza, mas de sabedoria. Ele se lembrou de todos os anos que vivera, das experiências que carregava e do valor que ainda tinha, independentemente de quantas rugas ou quantos anos acumulasse. Ao sair da casa dela, ele sentiu um alívio que não experimentava há meses. Ele percebeu que, às vezes, é preciso aceitar que nem todos vão entender o valor que carregamos, principalmente aqueles que enxergam apenas o superficial. Ele percebeu que, ao se submeter às humilhações, havia se perdido, mas ao se libertar, ele recuperou não apenas o respeito próprio, mas também a serenidade de um amor que só ele poderia dar a si mesmo. Não foi fácil encarar os dias que vieram. A solidão voltou a assombrá-lo, mas era uma solidão digna, limpa, livre do peso de precisar provar algo para alguém. Ele sabia que, mesmo sem a presença dela, continuava sendo o mesmo homem de valor, alguém que trazia em si a verdadeira essência do que é amar. Esse amor próprio foi a base para que ele seguisse em frente. A experiência ensinou-lhe que nem toda juventude vale o sacrifício da dignidade e que o verdadeiro amor é aquele que acolhe, respeita e valoriza, independentemente das limitações físicas ou da idade. Meses depois, ele encontrou outros prazeres na vida. Reencontrou velhos amigos, viajou para lugares que há tempos desejava conhecer e redescobriu hobbies que havia abandonado. Ele percebeu que seu valor não dependia da validação de uma mulher mais jovem, mas sim da paz que encontrava ao olhar para si mesmo. Cada ruga em seu rosto era uma história. Cada fio de cabelo grisalho representava uma memória. Ele aceitou que o envelhecimento traz consigo a sabedoria de saber o que é realmente importante. Ele já não precisava se sacrificar para agradar alguém. Pelo contrário, estava mais focado em agradar a si mesmo. Para aqueles que estão na idade avançada
e enfrentam dúvidas semelhantes, essa história serve como um lembrete. A busca por amor é legítima, mas nunca deve custar a paz interior. As lições vêm com o tempo, e só aqueles que viveram muito sabem como é valioso preservar a dignidade, mesmo diante das promessas ilusórias da juventude. Olhando para trás, ele percebeu que aquele relacionamento foi um aprendizado profundo. Foi uma lição sobre aceitação e sobre a necessidade de manter os próprios valores acima de qualquer crítica. Ele percebeu que, para ser amado, precisava primeiro amar a si mesmo em toda a sua plenitude, com todas as limitações e virtudes. A decisão de deixar o relacionamento foi, para ele, uma reconquista de si mesmo. E para muitos que assistem a essa história, talvez seja um exemplo de como o amor próprio é essencial, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar para tirar nossa confiança. Só os idosos deveriam assistir a este vídeo, porque só quem viveu muito sabe o quanto a dignidade não tem preço. Ele aprendeu que o valor de um homem não se mede pela idade, mas pela integridade com que enfrenta as adversidades. E é essa integridade que transforma cada ruga em um troféu de sabedoria. Agora, com base nessa história, irei passar 5 lições bem desenvolvidas para aqueles que estão em idade avançada e enfrentam os desafios de um relacionamento. A primeira lição é que, por mais encantador que seja, reviver o brilho da juventude ao lado de alguém mais jovem, com sua energia contagiante e perspectiva despreocupada, é fundamental manter os pés no chão e não se perder nessa ilusão efêmera. A nostalgia pode ser uma companheira sedutora, mas ela não deve ofuscar a realidade. Assim como o personagem da história, muitos acabam entregando seu tempo, emoções e energia a alguém que, no fundo, não valoriza sua essência, mas apenas a imagem que projetam. O desejo de provar que ainda se tem vigor, relevância e capacidade pode, aos poucos, se transformar em uma armadilha perigosa. Na tentativa de acompanhar ritmos alheios ou de se sentir aceito, é comum negligenciarmos nossos próprios limites, aceitando pequenas humilhações ou concessões que em outras fases da vida jamais toleraríamos. O amor, seja romântico, platônico ou mesmo a autoestima, não deveria ser um campo de provas, um lugar onde precisamos demonstrar incessantemente nosso valor. Pelo contrário, deveria ser um espaço seguro de respeito, reciprocidade e aceitação mútua, onde as diferenças são celebradas, não usadas como moeda de troca. No fim, a verdadeira maturidade não está em negar o envelhecimento ou em buscar validação em olhares alheios, mas em reconhecer que nossa história, com todas as suas marcas e experiências, é o que nos torna únicos e dignos de conexões autênticas. A segunda lição que essa história nos traz é sobre a importância do amor próprio. No caso dele, aceitar os comentários cruéis sobre seu desempenho e sua idade foi como abrir mão de uma parte de si. Ele achava que suportar essas críticas em nome do amor era um ato de nobreza, mas na verdade estava perdendo sua dignidade. Amar a si mesmo é um compromisso que deve vir antes de qualquer relacionamento, pois quando esquecemos do nosso próprio valor, ficamos vulneráveis ao desprezo alheio. Reconhecer que somos dignos de respeito e carinho é a base para qualquer relacionamento saudável. A terceira lição está na coragem de dizer basta e encarar a solidão, mesmo que temporária, como uma forma de paz. Quando ele decidiu deixar aquele relacionamento, não foi apenas uma separação, foi uma recuperação de si mesmo. Ele escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais digno, ao optar por ficar só do que continuar sendo humilhado. Às vezes, a solidão é um refúgio para reorganizar nossa autoestima e não um castigo. Na verdade,
ele se deu a chance de reconstruir sua paz interior, algo que ninguém poderia tirar dele. A quarta lição é que, ao atingirmos uma idade mais avançada, nossas experiências e memórias transformam-se em verdadeiros tesouros, relíquias intangíveis que carregam o peso e a leveza de uma vida inteira. Quem não consegue enxergar esse valor está, infelizmente, preso à superficialidade efêmera da existência, como quem prefere o brilho passageiro de um reflexo à solidez do ouro. Cada ruga no rosto não é apenas um sinal do tempo, mas um mapa de histórias vividas. Cada fio de cabelo grisalho é um testemunho de noites sem dormir, de risos compartilhados, de desafios superados. Ele finalmente compreendeu que não precisava se moldar ao ideal vazio de uma juventude perfeita, aquela ilusão sem profundidade que a sociedade venera. O que ele possuía era muito mais rico. Camadas de conhecimento, resiliência forjada nas adversidades e uma serenidade que só nasce quando se aprende a escutar o próprio coração. A verdadeira beleza, percebeu ele, não está na pele lisa, mas no olhar que já viu demais para se perder em frivolidades. Aqueles que vivem obcecados pelo superficial, pela eterna busca da aparência imaculada, pela aprovação alheia, pela negação da passagem do tempo, jamais compreenderão o valor silencioso da sabedoria. São como viajantes que se contentam com o cartão postal, ignorando a paisagem real. E por isso, não vale a pena desgastar a alma tentando agradar quem só enxerga a casca, nunca o fruto. A maturidade ensina que algumas portas permanecem fechadas não por inadequação nossa, mas porque certos olhos simplesmente não estão preparados para enxergar a luz que carregamos dentro de nós. No fim, a grandeza de envelhecer está justamente nisso, na liberdade de ser, sem precisar provar nada. A quinta lição é que os homens que dedicam atenção ao prazer da parceira, incluindo o sexo oral, muitas vezes são aqueles que se mostram mais generosos e cuidadosos nas relações. Ele acreditava que, apesar de não ter mais o vigor físico da juventude, podia demonstrar seu afeto e desejo por ela de outras formas, provando que o prazer no relacionamento não se limita apenas ao desempenho físico. Esse gesto de carinho e dedicação muitas vezes revela um homem disposto a colocar as necessidades da parceira acima do próprio orgulho. Porém, o respeito deve ser uma via de mão dupla. Oferecer prazer é uma expressão de afeto, mas não deve ser transformado em uma obrigação ou motivo de humilhação. Nesse caso, ele aprendeu que, por mais que estivesse disposto a dar o melhor de si para agradá-la, era essencial que esse gesto fosse valorizado. A lição que ele leva é a de que a verdadeira intimidade deve estar cercada de respeito e consideração, e não de julgamentos ou críticas. Se essa história tocou seu coração, e você acredita que essas lições podem fazer a diferença, inscreva-se no canal Delivery Receita Dicas e curta o vídeo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que possam precisar refletir sobre o valor da dignidade e do amor próprio. Afinal, muitas vezes, as maiores lições de vida estão nas histórias de quem já viveu o bastante para entender o que realmente importa. Um grande abraço e até a próxima aula.